Eu tava tentando gravar no Zoom aqui, porque eu queria mostrar, eu queria apresentar a tela para vocês, né? Esse é basicamente o primeiro vídeo. É o vídeo de apresentação sobre o FCE, que agora é conhecido como B2First, mas tá dando algum problema aqui na internet, eu não sei. E então eu vou gravar por aqui mesmo, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem ir em cambridgeenglish.org, ou seja, cambridgeenglish.org, e lá vocês vão procurar Exams and Tests e First, tá? Que é o FCE, é o antigo FCE, né? Ele antes era denominado como Cambridge English First, FCE. Tá? Ele é uma das qualificações de Cambridge. É um dos mais conhecidos e aceito por milhares de empresas e instituições educacionais em todo o mundo, tá? Todos os exames de Cambridge são importantes? São. A gente começa lá no Young Learners, né? Tem Starters, tem Movers, aí depois vem CAT, PET, aí vem FCE, CAE e CPE, tá? Veja bem, isso depende muito do que você almeja. Com as crianças a gente treina, né? Porque de uma certa forma o exame de Cambridge, ele nada mais é do que um atestado, do que uma metragem, né? Do seu inglês internacionalmente falando. É o que eu sempre dou de exemplo para alguns pais que vão lá no curso perguntar. Olha, se eu chegar no curso X de Angra dos Reis e for para o curso X do Rio e falar, olha, eu fiz o nível Y, eu sei que o próximo nível que essa pessoa tem que fazer é o Z. Eu sei de tudo, linguisticamente falando, que essa pessoa é capaz de produzir, de entender, de escrever, entendeu? Porque segue padrões de ensino, os mesmos livros, a metodologia. Então eu sei aonde está o inglês dessa pessoa, né? É a mesma coisa na escola. Você tá na primeira série do ensino fundamental e muda de escola. Se você passou da primeira série, você vai continuar numa outra escola você vai continuar na segunda série, porque nós seguimos uma base nacional curricular, né? Ou seja, a gente tem as escolas, elas seguem, né, uma linha de matérias, de currículos do que é ensinado naquelas séries. Não é inventado da cabeça de professor ou de metodologia de curso de livro. Porque tem gente que acha que vai para o curso tal e lá eles vão... Não. O jeito como eles ensinam pode ser diferente, pode ser um pouquinho mais difícil, mais avançado, a pegada é diferente, tudo bem. Mas o currículo principal você tem que ter. A mesma coisa acontece com o inglês aqui no Brasil. Então, se eu for pro curso tal, pro mesmo curso que eu tô fazendo aqui, em outra cidade, eu continuo do nível onde eu parei. Se eu for para um outro curso, eu tenho que fazer uma prova de nivelamento, certo? Porque a metodologia do curso é diferente, o material é diferente, a abordagem é diferente, a adaptação é diferente. Então, eu não posso te garantir 100% que o meu aluno vamos dizer que o aluno que faz inglês comigo vai fazer inglês com a Maria da mesma forma e vai dar continuidade ao meu trabalho. Não é assim que funciona. E a prova de Cambridge funciona desse jeito, tá? Ela segue uma metragem, vou usar a palavra metragem, tá? Que é CEFR, que é o Common European Framework, tá? E o que o Common European Framework me diz? Ele me diz exatamente aonde está o seu inglês.
Então, uma pessoa com a qualificação de B2 First comprova o quê? Que sabe se comunicar de maneira eficaz presencialmente, expressando opiniões, apresentando argumentos. Ela consegue acompanhar noticiários, ela consegue escrever com clareza e em detalhes, expressar opiniões, explicar vantagens, desvantagens, diferentes pontos de vista em inglês. Ela consegue escrever cartas, que agora nem é tão comum, mas e-mails, relatórios, histórias, consegue ler livros e interpretar e vários outros tipos de texto, tá? Então, essas são as habilidades que o B2 First comprova. Então, eu quero estudar eu quero fazer uma high school, eu quero estudar numa faculdade. Você apresentando esse diploma, esse certificado, você já está mostrando que você sabe fazer, que você consegue acompanhar numa sala de aula e tudo mais, né? Agora, como que é o exame? Né? Como que é o B2 First? Qual é o formato? Bom, ele avalia assim como todas as provas de Cambridge, né? Só que de uma forma um pouco mais difícil, ele avalia todas as competências linguísticas em inglês, tá? Tudo. Ele tá atualizado, tá? Ele é composto por 4 provas e aí a gente vai avaliar, tá? Compreensão escrita com reading, que é a interpretação de texto, mas não é aquela interpretação de texto só que você lê e responde pergunta. Não, são exercícios difíceis, um pouquinho, não são, assim, são complexos, né? É tudo uma questão de treino. E use of English, que é a parte da gramática. Nessa parte, qual é o objetivo da prova? É demonstrar que o candidato é capaz de compreender os diferentes tipos de texto, como ficção, textos de comunicação social, e o Use of English vai avaliar o seu domínio de gramática e vocabulário. Expressão escrita, que é o writing, né? Ou seja, você vai ter que escrever 2 textos, tá? Longos, como cartas, relatórios, críticas, ensaios. Geralmente um é guiado, tem umas diquinhas lá, e o outro é mais livre, você escolhe o tipo de texto que você quer ver, né? Quer dizer, perdão, escrever. Tem a compreensão oral, que é o listening, tá? Esse aí é o que você tem que ter muita atenção, muita concentração, muito foco, porque ele só é tocado 2 vezes. Tá? Haja chuva, sol, tosse, porque no dia que eu fiz teve um fulano tossindo, tá? Ele só toca 2 vezes. Então você tem que ler bem o que tá pedindo na prova. E lógico, né? Vai testar a sua habilidade de entender diferentes tipos de inglês, diferentes gravações, programas de informação, apresentações e conversas cotidianas. E tem o speaking, que é o mais rápido dos testes, tá? E aí você geralmente, né, como são pessoas de vários lugares, você vai testar sua capacidade de se comunicar com uma outra pessoa, tá? Tem a parte que é individual, que é só você com o candidato. O seu colega vai estar do seu lado, mas ele avalia e fala só com você. E tem a parte que ele vai pedir para você interagir com a outra pessoa. Quantas questões, tá? Bom, Reading e Use of English são 7 partes, no total 52 questões, para 1 hora e 15 minutos. Expressão escrita, Writing, são 2 partes, mas são 2 redações, tá? Longas. E aí você tem 1 hora e 20 minutos. Compreensão oral, que é o listening, são 4 partes, 30 questões para 40 minutos. Mas o áudio repete 2 vezes. Ele passa uma, depois eles passam a segunda. E a expressão oral, que é o speaking, ele
Vai depender muito da dupla, né? Mas não passa geralmente de 14 minutos por par de candidatos. E se houver a necessidade de um trio, 20 minutos no máximo, são 4 partes, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada exercício, sobre cada parte, né? E aí eu espero já estar com o meu Zoom consertadinho aqui para poder compartilhar a tela com vocês e mostrar exemplos de exercícios, tá? Porque a prova de Cambridge, ela é muito treino. É muito importante treinar e tem as dicas, né? Tem as diquinhas que vão ajudando a facilitar na realização dos exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.